No seguimento do vídeo anterior expliquei-vos como é que eu faço ou como é que eu crio um treino de push e vamos fazer aqui uma pequena minissérie. Um treino de push, um treino de pull e um treino de legs. Hoje é um treino de pull, trago-vos um sistema de som renovado. O Pedrinho investiu aqui num sistema de som do melhor que há no mercado e vocês vão notar esta diferença também na qualidade do som. O treino de hoje vai ser explicativo de uma forma um bocadinho diferente, vou-vos mostrar como é que eu crio, como é que eu planeio um treino de pull. Nota, e isto é importante, isto é uma ideia, uma forma de planear o treino, não significa que os meus alunos tenham o treino feito desta forma, nem significa que esta é a melhor forma para ti, para teres resultados ou progresso. É uma forma que eu te explico como é que eu posso e gosto de criar um treino de pull. Se por acaso tens algum interesse em realmente ter um treino feito para ti, eu aconselho-te a entrares na descrição onde tens lá o meu e-mail e podes saber as condições para o meu serviço de acompanhamento online. Treino de pull. O que eu gosto de fazer, muitas vezes, é começar com um exercício unilateral. E, por norma, esse exercício unilateral ser um exercício vertical. Por exemplo, uma puxada unilateral. Porquê unilateral? Porque é um exercício que te vai facilitar muito mais a entrada no treino, aquilo que é o mindset para o treino, aquilo que é o mind-muscle connection, aquilo que é a conexão mente-músculo. Normalmente, exercícios unilaterais facilitam bastante essa ativação muscular. No treino de push eu não vos dei esta técnica porque não faz muito sentido colocar um exercício unilateral para peito, não facilita em nada a entrada no treino. No treino de pull as coisas já mudam, por isso cada treino tem uma especificidade muito diferente e no treino de pull, um treino que é de costas, um treino que também é posterior de ombro e que também é bíceps, movimentos de puxar, um exercício unilateral para começar o treino é algo que eu gosto de prescrever. Este exercício, normalmente, com uma gama de repetições entre 8 até 12 e por norma são séries de entrada para o treino, portanto 2 séries é o ideal. Se já fizemos uma puxada vertical unilateral para entrar no mindset do treino, para entrar no groove do treino, o que eu faço a seguir é prescrever então uma remada. Tal e qual como eu vos expliquei no treino de push, que eu não aplico presses consecutivos da mesma forma, press com halter reto com press com halter inclinado. No treino de pull eu faço uma gestão entre remadas e puxadas. Se eu faço uma puxada primeiro, a seguir vou aplicar uma remada. E no caso, por exemplo, uma remada em máquina, uma remada horizontal. Se nós fizermos uma puxada vertical, agora vou colocar uma remada horizontal. Se eu aplico numa máquina, a gama de repetições pode ser semelhante, 8 a 12, até pode ser menor, mas com o peito apoiado. É uma remada chest supported, aqui um peito apoiado e é uma remada horizontal em máquina. Normalmente podem ser 2 séries, podem ser 3, podem ser 4. Eu aplicaria 3 séries ali entre 8 a 12. Se eu fiz uma puxada, fiz uma remada, então vou voltar novamente às puxadas. E neste caso vou, por exemplo, utilizar uma puxada vertical, aquilo que é um vertical pull down. O exercício mais comum no treino de costas, uma puxada vertical em pegada pronada, com a palma da mão para a frente. Aí podem ser, por exemplo, realmente 2 ou 3 séries, até podem ser 4 se for o caso. E a gama de repetições aqui, eu pessoalmente gosto de fazer algo muito específico. O que eu gosto de fazer em puxadas verticais, na polia, gosto de aplicar isto. Gosto de aplicar cluster sets, gosto de aplicar diferentes gamas de repetições dentro do exercício. Diferentes gamas de repetições intra-série. Exemplo, são 3 séries de puxada vertical. A primeira série é um cluster set, a segunda série é uma série de 8 repetições, a terceira série é uma série de 12 repetições. São 3 séries totais, subdivididas entre um cluster, 8 e 12. São 3 técnicas de gestão em termos de puxadas verticais. Isto é o que eu gosto muitas vezes de aplicar. Depois de tudo isto, se eu já fiz uma puxada vertical, já fiz uma remada horizontal, já voltei a fazer uma puxada vertical, agora com os 2 braços, bilateral. Então o que eu vou incluir agora é uma remada unilateral. Então eu consigo ter uma puxada unilateral, uma remada unilateral, uma puxada bilateral e uma remada bilateral. Ou seja, 2 exercícios com um braço, 2 exercícios com os 2 braços. E no caso eu aplico, por exemplo, uma remada na diagonal, seja a vir de cima, seja o contrário, a vir de baixo. Por exemplo, um low row, um cable low row, uma remada baixa a vir do cabo, ou então um cable high row, uma remada alta também na diagonal. Ou então mesmo até uma remada ilíaca, um iliac row, que é um exercício também muito interessante aí para a parte inferior do dorsal.
O que eu faço no treino de pull e aquilo que eu vos quero passar e aquilo que acredito ser muito interessante é o treino de costas tem a ver com detalhes, angulações e técnicas. Detalhes são estes pequenos ajustes, a forma como se faz a gestão de um treino de pull. Técnicas têm a ver com a quantidade de técnicas diferenciadoras que vou aplicando. Um cluster set, diferentes gamas de repetições intra-série, diferentes tempos de descanso, enfim, outro tipo de técnicas como rest pause, drop set. Quando falamos em angulações, tem a ver com isto. Movimentos verticais, movimentos horizontais, movimentos na diagonal, seja uma diagonal descendente, seja uma diagonal ascendente, a vir de baixo. O treino de costas é muito de detalhes, técnicas e angulações. E isto é algo que eu trabalho ao detalhe com cada um dos meus alunos e estou-vos aqui a dar uma ideia como é que isso pode ser feito. Se nós já falamos praticamente de tudo aquilo que engloba um treino de costas, seja puxadas verticais, remadas e esta gestão que eu faço de puxadas com remadas, depois vamos trabalhar um pouco de posterior de ombro. No posterior de ombro pode ser feito de duas formas, ou eu gosto de aplicar duas formas, ou nos cabos ou com halteres. Se é feito nos cabos, pode ser por exemplo um face pull, por exemplo, seja sentado, seja de pé, enfim, pois isso aí são detalhes que eu trabalho com cada aluno. Se for com halteres, pode ser, por exemplo, um rear delt fly, aquilo que é um movimento para posterior de ombro no banco com o peito apoiado. Portanto, em termos de posterior de ombro, utilizo seja cabos, seja halteres. Se faço com halteres, gosto de fazer com o peito apoiado para não roubar, para realmente colocar a tensão muscular, aquilo que tu queres trabalhar, realmente no posterior de ombro, e aí utilizo um rear delt fly. Se utilizar os cabos, utilizo, por exemplo, um seated face pull. Se tu és meu aluno e estás a ver este vídeo e não tens nenhum destes dois exercícios, tem calma, isto são só duas formas que eu estou aqui a dar, isto não é aplicado para todos, como é óbvio. Quando chegamos então ao fim do treino, parte de bíceps. Eu gosto de aplicar exercício de bíceps em máquina e exercício de bíceps em halteres, por exemplo, ou então se não for com halteres, por exemplo com uma barra. Mas se faço com barra, gosto de aplicar uma variação, como por exemplo num banco de preacher, para que tenhas o braço todo apoiado e não tenhas muito como roubar o exercício. Se aplicar na parte do finalização do treino de pull e aplico, por exemplo, em máquina, um movimento de máquina, um machine bicep curl, um movimento em máquina, a seguir termino com um movimento com halteres, por exemplo, no banco de preacher e, por exemplo, um exercício unilateral no banco de preacher. Qual é que é aqui a dificuldade? No treino de pull, o treino de costas, como já temos alguns exercícios unilaterais, são exercícios que demoram mais tempo, o vosso treino pode ficar demasiado longo. E é por isso que vocês têm que ter atenção a como é que fazem a gestão de treino. Claro, se tem alguém a fazer o treino por vocês, melhor. Se tem um coach, um treinador, o que quer que seja. Mas se forem vocês a fazer o vosso plano de treino, tenham sempre em atenção isto. O treino de costas já tem alguns exercícios unilaterais e, portanto, se ainda vão aplicar mais exercícios unilaterais, o treino facilmente passa 1h10, 1h15, 1h30, 2 horas. E isso pode não ser viável, ok? Em termos de séries, que eu acredito que alguns de vocês queiram saber como é que faço a gestão em termos de séries. Muito simples, guidelines básicas. Treino de costas, entre 8 a 12 séries, mais ou menos, 8 a 14. Em termos de posterior de ombro, entre 2 a 4 séries. Em termos de bíceps, entre 3 a 6 séries. Isto é o que eu normalmente aplico num treino de pull. Malta, se chegaram até aqui e se gostaram desta explicação do treino de pull, façam o favor de deixar um gosto pelo nosso trabalho. Se algum destes vídeos tem-te ajudado para melhorar o teu treino, deixa um gosto, subscreve o canal e deixa um comentário, que é sempre importante para deixar o teu apoio. Se também queres apoiar o canal de alguma forma e o trabalho que nós temos aqui, utiliza o meu código nas tuas compras na Zumub, é uma forma de apoiar também o nosso canal aqui. Espero que tenhas gostado e que tenhas tirado algumas ideias para o teu treino. Mais uma vez, se precisares de algum tipo de ajuda nesse sentido, tens os links na descrição. Até ao próximo vídeo, obrigado por terem ficado até aqui, um abraço.